Olá, aqui é a Nogueira e vamos bater um papo a respeito de um assunto que interessa a todo mundo no Brasil e no mundo: Covid-19. Nos dias 20 e 21 de junho deste mês, antes do final, a gente ultrapassou a marca de 50 mil pessoas mortas pela Covid-19 e mais de 1 milhão de pessoas infectadas. O que isso quer dizer? O que isso significa? Se a gente for comparar os números com países como a China, outros países da América Latina e mesmo os Estados Unidos da América, a taxa de contaminação no Brasil é preocupante, extremamente preocupante. Durante algum tempo, o governo brasileiro, o governo federal, ficou diante de um falso dilema: a vida, a saúde ou a economia, o trabalho. Esse é um dilema falso. Não se trata de escolher entre uma coisa e outra. Se trata de escolher o bem-estar. O bem-estar envolve tanto a economia como a saúde. São inseparáveis. É como se a gente pegasse uma moeda e tentasse separar a cara e a coroa. A moeda perde o valor. As coisas estão juntas, são inseparáveis. Por essa razão, é importante que o Estado brasileiro não se apoie em ideologias que podem confundir e atrapalhar as ações devidas diante de uma crise sanitária global, uma pandemia, um vírus que tem um grau de contaminação muito alto. É preciso que se tome medidas. Quais são? Segundo especialistas, a própria OMS, que é fundamental, que é a instância mundial, Organização Mundial de Saúde, que trata desses casos, trata dessas situações, que faz as recomendações pertinentes, porque tem especialistas no campo, é importante isolamento. Um grau de isolamento social, confinamento ou bloqueio completo, lockdown. Mas isso não atrapalharia a economia? Sim, isso atrapalha a economia desde que o Estado não tome medidas protetivas de garantia da renda mínima. Então, diante de um caso como esse, o papel do Estado não é mais escolher entre saúde, economia e trabalho, porém, garantir a renda mínima das pessoas, firmar acordos públicos-privados para que as corporações, empresas se mantenham, que as pessoas, que os trabalhadores, trabalhadoras possam ter renda mínima e ficar em isolamento social durante o tempo que for necessário. Então não se trata de uma escolha entre uma coisa e outra. Esse é o problema. O problema é quando nós analisamos a realidade a partir de uma ideologia e não procuramos entendê-la dentro da sua complexidade. É importante que as instâncias do Estado brasileiro, a gente precisa falar então da Presidência da República, do Ministério da Saúde, em articulação com governos do Estado, com as prefeituras, Distrito Federal, é fundamental que as ações sejam coordenadas. Se as ações não forem coordenadas, a gente continuará enfrentando esse problema. A gente continuará caminhando para ficar entre os países campeões em contaminação, em números relativos e talvez até em números absolutos. Não sabemos, estamos a falar de alguns dias antes do final de junho e a gente está diante de uma situação muito grave, porque a economia apresenta sinais de crise, a gente tem um problema sério de trabalho, desemprego e um problema de saúde, ou seja, o dilema saúde, economia faz com que as duas coisas piorem. É importantíssimo superar esse dilema. É importantíssimo que o Estado não se comporte de modo ideológico. O Estado não pode ter uma ideologia. O Estado precisa atender às demandas da população. O Estado precisa responder à sociedade. No Brasil, a única forma de superar essa falsa dicotomia, trabalho, economia ou saúde, é um olhar atento para a realidade
e uma tomada de decisões e de medidas que mantenha a qualidade de vida das pessoas. E para isso é fundamental a correção das desigualdades estruturais históricas do Brasil. É um momento importante e decisivo para essa tomada de decisão. Então, não tem dilema, saúde, economia, e a gente não pode deixar de tomar as medidas necessárias para que a sociedade e a população tenham a garantia do bem maior, que é a vida. Então, a vida não se faz sem saúde, não se faz sem trabalho, a vida se faz em todas as suas dimensões. Então, fica aí a necessidade, fica a ideia que nós precisamos de uma inflexão urgente, uma mudança de rumo urgente. Até o próximo vídeo.